Aspiração endotraqueal em pacientes ventilados mecanicamente. Realizado por Rodrigo Queiroz, Aristóteles Bernardes, Emanuele Moura e Leôncio Pinheiro. Definição: é uma conduta integrante da terapia de remoção de secreção que consiste da retirada de secreções endotraqueais via tubo endotraqueal ou traqueostomia de forma asséptica por meio de um sistema de sucção, aspirador elétrico ou rede de vácuo. Objetivo: manter as vias aéreas livres e permeáveis, garantindo uma ventilação e oxigenação adequadas, a fim de prevenir complicação no quadro clínico geral do paciente. Indicações: a aspiração endotraqueal é um procedimento invasivo, bastante irritante e desconfortável para os pacientes, e ainda pode promover uma série de complicações. Sendo assim, somente deverá ser realizada quando necessária, isto é, quando houver a necessidade de manter as vias aéreas livres de secreção. Alguns exemplos de sinais sugestivos da presença de secreção nas vias aéreas são: secreção visível no tubo, som sugestivo na ausculta pulmonar, padrão denteado na curva fluxo-volume observado na tela do ventilador, paciente incapaz de tossir ou com tosse ineficaz, diminuição da saturação periférica de oxigênio. Contraindicação: a aspiração endotraqueal é um procedimento necessário para pacientes com vias aéreas artificiais. A maioria das contraindicações são relativas ao risco do paciente desenvolver reações adversas ou piorar as condições clínicas como resultado do procedimento. Quando for necessário, não há contraindicação absoluta para aspiração endotraqueal, porque a decisão de suspender a sucção a fim de evitar uma possível reação adversa pode ser letal. Equipamento e material necessários: rede de vácuo ou aspirador elétrico com regulador de pressão ajustado e calibrado, recipiente coletor e extensão de látex ou silicone, luvas descartáveis de procedimento para aspiração fechada ou estéreo para aspiração aberta, sonda de aspiração estéreo, óculos, máscara e outros equipamentos de proteção individual que sejam necessários, fonte de oxigênio, oxímetro de pulso e estetoscópio que são fundamentais na monitorização do paciente durante o procedimento, e reanimador manual, o AMBU, em caso de emergências. Monitorização: os seguintes itens devem ser monitorizados antes, durante e depois do procedimento de aspiração. São eles: sons respiratórios, saturação periférica de oxigênio, frequência respiratória e padrão respiratório, parâmetros hemodinâmicos, frequência cardíaca, pressão arterial, coloração da pele, eletrocardiograma, se disponível, pressão intracraniana, se disponível, características da secreção removida durante o procedimento como cor, volume, consistência e odor, parâmetros do ventilador como pressão de pico expiratório e pressão de platô, volume corrente e os gráficos de pressão, fluxo e volume se disponíveis na tela do ventilador e também a FiO2. Sistema de aspiração aberto versus fechado. Os sistemas de aspiração aberto e fechado são igualmente eficazes na remoção de secreções. No entanto, o sistema fechado determina menor risco de hipoxemia, arritmias e de contaminação e deve ser preferido principalmente em situações nas quais são usados valores de PIP elevados, como na lesão pulmonar aguda. A principal vantagem do sistema fechado é realizar a aspiração sem a desconexão do circuito do ventilador. Isso, além de determinar menor alteração hemodinâmica nas trocas gasosas, pode implicar no menor risco de infecção. O custo relacionado ao uso do sistema fechado pode ser reduzido com a troca do circuito a cada 7 dias, ao invés de diariamente, sem aumentar o risco de infecção respiratória. Preparação para o procedimento: higienização das mãos, preparação do material a ser utilizado, escolha da sonda. É recomendado usar a menor sonda de aspiração possível para o paciente, de acordo com o seu tamanho. Elevar o decúbito em 30 a 45 graus. Para a prevenção de hipoxemia induzida pela aspiração, é recomendado aumentar a fração expirada de oxigênio para 100%, causando assim uma hiperoxigenação. Explicar o procedimento e sua finalidade ao paciente. Checar o funcionamento do aspirador, ligando o aparelho e testando a sucção, e ajustando a pressão, se necessário, para até 150 mm de mercúrio, assim evitando maiores danos à mucosa e ao sistema mucociliar. Checar sinais vitais do paciente.
Procedimento para aspiração aberta. O procedimento da aspiração consiste da colocação da sonda de aspiração através da via aérea artificial até a traqueia, aplicando uma pressão negativa na medida que for removendo a sonda. Esses são os passos para uma aspiração aberta, que deve ser um procedimento estéril para evitar a contaminação das vias aéreas inferiores. Abrir o envelope das luvas estéreis pelas laterais. Abrir o envelope da sonda de aspiração e depositá-la no ambiente estéril onde estão as luvas. Determinar mão dominante para manter-se livre de contaminação durante todo o processo. Calçar luvas estéreis com cautela para evitar contaminação na mão dominante. Acoplar sonda ao látex, evitando contaminá-la. Ligar fonte de sucção com a mão não dominante e desconectar a cânula de intubação ou traqueal do ventilador. Introduzir a sonda de aspiração na cânula de intubação ou traqueal durante inspiração, com látex dobrado, impedindo a sucção até a profundidade ideal, que é cerca de 2 cm acima da carina. Liberar a sucção e retirar a sonda de aspiração com movimentos circulares suaves. Instilar soro fisiológico conforme característica da secreção, se necessário. Manter a sonda por no máximo 15 segundos. Repetir a aspiração se julgar necessário, sempre intercalando com a ventilação do paciente. Após aspirar via traqueal, pode-se realizar a aspiração via nasal e então oral, se houver necessidade, mas sempre respeitando essa ordem. Desconectar o catéter da fonte de aspiração, enrolando-o ao redor dos dedos com a luva, removendo a luva sobre ele. Succionar soro fisiológico ou água através do látex para a limpeza do sistema e proteger a extremidade do látex com material que evite deixá-lo exposto. Desligar o aspirador. Ao fim, deve-se hiperoxigenar o paciente por pelo menos 1 minuto, utilizando a mesma técnica usada antes do procedimento de aspiração. Procedimento para aspiração fechada. Calçar luvas de procedimento. Ligar a fonte de sucção. Introduzir a sonda até a profundidade ideal, que é cerca de 2 cm acima da carina. Acionar o vácuo e retirar lentamente a sonda. Repetir procedimento se julgar necessário. Realizar a limpeza do circuito com soro fisiológico ou água destilada através de uma seringa, posicionando-a na válvula de entrada, acionando o vácuo e então instilando-se soro fisiológico ou água. Recomendações. A instilação de soro fisiológico somente deverá ocorrer em casos de necessidade, secreção espessa e rolhas. Outras condutas que fazem parte da terapia de remoção de secreção devem ser utilizadas antes da aspiração, a fim de deslocar secreção e facilitar a aspiração. Não aspirar por mais de 15 segundos e deixar intervalos de alguns segundos entre cada aspiração, e durante estes intervalos, administrar oxigênio ou retornar o paciente à ventilação mecânica. Após a aspiração e outras condutas da terapia de remoção de secreção, recomenda-se a utilização de manobras de terapia de expansão pulmonar. Avaliação dos resultados. A avaliação dos resultados da técnica poderá ser feita através de uma rápida avaliação na qual os seguintes itens devem ser analisados: remoção de secreção pulmonares, melhora na aparência dos gráficos do ventilador e dos sons respiratórios, melhora dos valores dos gases sanguíneos arteriais indicados pela oximetria de pulso e melhora da dinâmica respiratória. Possíveis complicações. A aspiração endotraqueal é um procedimento que deve ser realizado com extrema cautela e o terapeuta deve estar atento às possíveis complicações e tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança do paciente. Entre as complicações mais comuns a esse procedimento estão atelectasias, hipóxia, hipoxemia, trauma tecidual para a mucosa traqueal e ou brônquica, broncoconstricção ou broncoespasmo, hipertensão ou hipotensão, aumento da colonização microbial de vias aéreas inferiores, disritmias cardíacas, aumento da pressão intracraniana. Em nosso canal existe um vídeo com o título Técnicas de higiene brônquica, no qual é possível visualizar 2 vídeos mostrando as técnicas de aspiração aberta e fechada. Referências utilizadas para a realização desta videoaula. Obrigado.